Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que prestigia aqui no canal Jumozão, desde já muito obrigado pela sua visualização. Chegou a hora de nós analisarmos, querido, esse amplificador. É um amplificador classe B do Hélio. Entretanto, você vai ver o título que eu coloco como classe BA, por uma simples questão que eu vou dispor aqui no vídeo. Esse aqui ele é montado no multisim e por sinal ele está funcionando. O azul é a saída de sinal. Deixa eu desligar daqui e ligar direto lá na saída de sinal. Aqui que é o B, vai ficar bem aqui no resistor de 2 ohms, que é o lugar. Agora está em vermelho. Vermelho, essa cor aí que você está vendo. Singular. Se eu consigo pegar o momento dele aqui sem nenhum. Bem, deixar ele aqui, depois a gente fala sobre isso. Vamos desligar e trabalhar o esquema. Querido, o esquema ele é muito simples, o que exige de alguns componentes muitas ações. Há coisas simplificadas que você vai entender, um Zener regulador, outro Zener regulador. Aqui já é um Zener personalizado, tá, para manter essa base aqui estável. A entrada de sinal é pelo emissor desse transistor. Esse transistor, como eu havia dito no vídeo que eu falei que eu estava estudando, ele faz muitas coisas. Para efeito de tensão estabilizada, você verifica que, opa, sempre me desculpe quando eu não aumento o esquema. Vamos ampliar logo tudo aqui, né? Olha, para efeito de o sentido do ele funcionando como um regulador para manter uma tensão no coletor, ele é um transistor normal, ele é um seguidor de emissor, tal, emissor para o terra, para manter a tensão estabilizada no coletor, a base estabilizada também com Zener para o terra. Então, para esse efeito, ele é um emissor comum, um seguidor de emissor, tá? Mas ele também é um base comum para a entrada de sinal. Só isso? Não. Ele é um componente que está fazendo uma comparação de um sinal que ele envia para ser amplificado com um sinal de retorno via resistor de 1K5 para o mesmo lugar onde entra o sinal. Você percebe que tem que ser um sinal de grande amplitude para poder excitar esse emissor. Eu vou falar compassadamente, eu vou procurar me deter bastante aqui em cada peça, tá? Porque é um circuito muito interessante. Se você prestar atenção aqui nesse transistor, que é um MOSFET, são dois MOSFETs. Esse aqui amplifica o semiciclo negativo e esse aqui o semiciclo positivo. Esse de cima não está polarizado como se ele produzisse uma corrente quiescente. Ele não tem polarização. Por essa razão, esse transistor aqui trabalha estritamente na configuração em classe B, ou seja, ele só entra em ação na presença do sinal em seu gate. Esse aqui de baixo é o pau para toda obra, é o faz tudo. Esse aqui faz tudo, tá? O sinal ele é injetado no emissor e é colhido e excita o gate desse transistor. É ele que vai trabalhar sempre, ele está trabalhando o tempo todo. Por isso que eu digo que ele é um classe B, Q3, A, Q4. Porque esse aqui, ele só trabalha na presença de sinal.
E esse aqui, ele está trabalhando continuamente. Tá? Ele não amplifica os dois semiciclos, ele amplifica apenas um semiciclo. A ausência dele não amplificar o outro semiciclo é que oportuniza o de cima a amplificar o semiciclo positivo. Repare que ele é saída capacitor, então esse capacitor que ele está continuamente carregando, descarregando, carregando, descarregando, sabe? Todo o tempo ele está fazendo isso aqui. Vamos lá. Esse circuito aqui que você vê, primeiro você vê um Zener de 12 volts, enviando uma tensão via 2K2 para o coletor de um transistor, que vai receber uma referência de base de outro transistor, que, como explicou nos vídeos, o Hélio explicou, ele disse que ele precisa de um Zener aqui confiável, um Zener que vai fazer a mesma função em qualquer amplificador desse modelo aqui, e que não fique sofrendo variação pela corrente que está transitando por ele. Então ele fabricou um Zener com transistor para manter uma tensão estável nesse ponto aqui, nesse ponto de base, nesse ponto consequentemente, no transistor que vai fazer a amplificação do sinal de entrada, que ele está em configuração base comum. Por que ele escolheu a configuração base comum? Dentre outras coisas, porque não há mudança de fase quando houver amplificação. Como a base está com a corrente de polarização no seu limiar, no seu limite, significa que qualquer sinal aqui vai fazer esse transistor amplificar e fazer aparecer um sinal mais intenso aqui. Eu fiz uma animação para que você entenda a diferença do que está acontecendo aqui, porque aqui é muito pequena a variação do sinal de entrada. Verifique que você tem resistor de 100R, resistor de 220R, resistor de 100R, mais potrimpote de 100R. Então você tem uma impedância de entrada muito baixa aqui. Significa que parte do sinal que vem do pré-amplificador, específico para esse amplificador aqui, é jogado para o terra. Mas a parte que interessa, ou seja, a intensidade interessante, ela aciona o emissor do transistor. E essa parte que aciona é suficiente para provocar uma grande mudança de tensão aqui no coletor. Deixa eu mostrar aqui a animação para vocês. Vamos lá, eu vou abrir aqui em negativo, porque eu não quero incorrer em problema de direito autoral, tá? É um desenho de 1940 que eu assistia quando era criança. E deixa eu pegar, colocar aí para cá, para colocar em negativo. Efeito de vídeo, cores, inverter cor. Aqui, preste atenção. Tensão no emissor é o patinho subindo e a buzina pitando. Tensão no coletor é o gato subindo e a buzina quase estourando. Novamente, tensão no emissor é o patinho subindo, a buzina pitando desse tanto aí. Tensão no coletor é o gato subindo, fazendo quase estourar a buzina aí. Você entendeu, né? Eu fiz essa animação para você entender que a pequeníssima variação que está acontecendo aqui no emissor, por ele estar configurado em base comum com a polarização adequada para tal, ele vai provocar uma grande mudança de tensão aqui, claro, dentro de um limite, porque aqui foi feito um ambiente para ele desenvolver a tensão. Entretanto, a tensão que será desenvolvida aqui não será o semiciclo completo, perfeito. Vai ser parte do semiciclo e um semiciclo e pedaço de outro semiciclo, tá? Vai ser sempre assim, um semiciclo e pedaço de outro semiciclo. E você vai entender a razão disso tudo. Bem, cada diodo desse que você vê aqui, com seus respectivos resistores, e depois diodo Zener com capacitor de filtragem por um lado, de armazenamento, na verdade isso aqui é um capacitor de armazenamento, que ele vai trabalhar bem aqui uma tensão. Eles têm sua especificidade. Ele coloca resistor diodo de alta velocidade
Porque uma característica do diodo de alta velocidade é a sua baixa queda de tensão quando do trânsito do sinal. Um diodo comum, ele dá uma queda de tensão de 0,7, 0,6 volts. O diodo de alta velocidade, dependendo do modelo, eles dão de 0,3, alguns de 0,2, alguns exageradamente até de 0,1, que é de tensão que ele dá no sinal percorrido nele, né? Então lembre-se disso. Ele usa resistores de alta velocidade por eles causarem pouca queda de tensão. E esse aqui é um diodo mais capaz do que esse daqui, tá? Esse daqui são para 1 ampere e esse aqui é uma maior capacidade que os demais. Veja que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodo de alta velocidade para 1 ampere e um de alta velocidade que eu não estou exatamente lembrado da capacidade dele. É só você colocar MUR 1560. Será que eu posso fazer isso? Acho que eu posso, né? Vamos abrir aqui MUR 1560, né? A gente vai estudar junto aqui MUR 1560. Vamos lá. MUR 1560 PDF. Às vezes nem é preciso a gente abrir o PDF, que ele já diz aqui a capacidade dele. Vamos dizer aqui, bora, internet, não me aborrece hoje. Não hoje. Enquanto procura lá, essa aqui é a página Técnicos Eletrônica, tá? É por aqui que você manda mensagem e faz pergunta técnica para mim. Olha, ele é para 15 amperes, tá? É um diodo de alta velocidade de 15 amperes, 600 volts de tensão reversa, tá? E ele é encapsulamento TO220, tá? TO220, ele tem todo o plástico e tem o com porção metálica. E outro, para você confirmar o que eu acabei de dizer, o F4007, vamos lá. O F4007, o F4007. Ele vai dar aqui para nós. Deve cheio aqui. O vídeo vai ser um pouco longo, querido, por causa que eu vou ter que falar de vários assuntos, tá? Tá aqui 1 ampere, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Dá para vocês lerem? Ó, 1 ampere. Aí conforme o 4, 5, tal, 7 tem a tensão reversa que ele suporta. Aí. Então vamos deixar na página Técnicos Eletrônica e vamos aqui para o esquema. Bem, como eu já lhe falei, o sinal de entrada ele entra aqui no emissor, recebe uma intensa amplificação no coletor e ele fica excitando o gate desse MOSFET. Esse MOSFET, todo esse arranjo aqui faz com que esse MOSFET esteja trabalhando de forma continuada, mas não na sua máxima capacidade. Ele não está numa condução como se fosse em condução plena, saturação plena. Ele está numa saturação parcial suficiente para que conduza a energia e provoque uma queda de tensão aqui da metade da tensão da fonte. Isso é importante você lembrar. O ponto que vai para o capacitor é metade da tensão da fonte. E esse valor, para ele ser preciso, ou seja, para o gargalo estar a quantidade de abertura suficiente para provocar ali no substrato a corrente, é ajustado aqui nesse trimpout. Ajustando nesse trimpout, você vai como que estreitar ou alargar um pouquinho assim o gargalo para que flua uma corrente continuada nesse ponto aqui. Essa corrente continuada não vem por intermédio de Q3. Lembre-se disso, ela vem por intermédio de R11. E esse R11 vai fazer com que ele esteja sempre conduzindo. Sempre conduzindo. A razão dessa condução, como eu acabei de lhe falar, é alcançada por todo esse conjunto aqui, ó, tá? Esse conjunto aqui faz polarizar o gate do MOSFET. E essa polarização faz com que produza-se uma queda de tensão nesse ponto que seja metade da tensão da fonte, que no caso aqui é 48 volts. E essa metade se alcança quando se ajusta esse trimpout aqui no emissor do transistor de entrada.
vamos continuar aqui nesse transistor. Esse transistor, como eu lhe falei, ele é um seguidor de emissor num aspecto, é um base comum no outro aspecto, é um comparador no outro aspecto. Você lembra que eu falei que ele faz várias funções no vídeo do estudo que eu estava estudando? Ele cumpre várias funções, esse transistor. Ele está sendo o transistor de entrada que vai amplificar o sinal e vai gerar o trabalho desse transistor aqui. Veja que ele não envia sinal para o transistor superior do semiciclo positivo. Olha, veja que ele não envia sinal para lá por intermédio dele. Ele vai trabalhar quando esse aqui for lançado para o corte, para o sinal AC, que ele nunca vai entrar em corte pleno, porque sempre estará conduzindo via resistor R11, que é de 220R. Então ele está polarizado em condução continuada. Por isso de eu dizer que ele é um classe B, A nesse aspecto. Mas para efeito de nomenclatura, de norma, vai ficar o que o engenheiro projetou, né? Classe B. Vamos lá. Então, esse transistor cumprindo a sua função, ou seja, ele regulando o sinal, uma corrente continuada aqui, uma tensão continuada para gerar a condução desse transistor, ele amplificando o sinal de emissor que ele recebe no emissor e passa a ter um sinal intenso dentro dessa região aqui, tá? Que é provocado um ambiente para ele poder trabalhar para cima e para baixo. Entretanto, ele não vai amplificar os dois semiciclos perfeitamente. O comportamento, quando eu conversei com o Hélio, ele gosta de ser chamado de Hélio cientista, né? Mas como eu trato ele pessoalmente aqui, eu chamo sempre só de Hélio, né? Mas então eu vou me referir a ele assim, você já sabe que é o Hélio cientista. Eu conversando com ele, ele me disse para eu focalizar não em configurações já conhecidas, sabe? Porque o que ele faz quando ele diz que está projetando, ele trabalha o componente, ele vê as características do componente, exatamente a mentalidade de um engenheiro, né? Ele vê o que é que o componente faz, o que é que ele é capaz de fazer, quais são as limitações desse componente, e dentro desses parâmetros e mais uns tantos outros, ele sintoniza o componente em região tal. Então, esse transistor, eu poderia chamá-lo apenas de um base comum, mas ele não é só isso. Ele é base comum, ele é seguidor de emissor, e ele também aqui está comparando o sinal de emissor, de coletor com emissor. Todo o tempo ele está fazendo uma comparação para ver como é que está o comportamento dele, para ele corrigir rapidamente. E é essa velocidade de amplificação de emissor para coletor, que eu mostrei o patinho e o gato e o bafo correndo atrás dele, é que faz com que a velocidade de acionamento de Q3 não tenha atraso, de tal sorte que se contemple crossover, que se contemple aquela diferenciação que há num típico classe B. Exatamente por essa razão ele escolheu a configuração base comum, porque a velocidade é bem rápida e não há mudança de fase. A mesma fase que está aqui no emissor está no coletor. Então, nós precisamos focalizar nesse primeiro transistor, que é ele que faz tudo, e quando ele para de trabalhar, ele oportuniza que o Q3 trabalhe também. Vamos lá. Aqui, querido, eu tenho um sinal com semiciclo positivo bem intenso e o semiciclo negativo quase que inexistente, ou cortado, ou com defeito. Aqui o sinal vindo do pré é amplificado, ele fica trabalhando nessa região aqui para cima e para baixo, só que ele vai mais para cima, e quando ele vai mais para cima, ele provoca a condução desse transistor. Quando ele provoca a condução desse transistor aqui, o que é que ele faz? Ele já está conduzindo via resistor de 220 ohms, olha, ele está conduzindo, né? Mas quando ele recebe esse sinal já amplificado, o que é que ele vai fazer? Ele vai conduzir mais ainda. E esse mais ainda, ele vai ter que tirar de energia de algum lugar. Não dá para ele tirar energia via 220, porque aqui está limitada a corrente. Então ele tem que tirar de algum outro lugar. Onde é que tem essa energia?
na carga do capacitor, na carga inicial do capacitor. O capacitor foi carregado com tensão DC, então ele está polarizado com o resistor R11, mas ele recebeu excitação de gate e ele vai querer descarregar. Então não tem de onde tirar, porque o 220 não deixa vir bastante energia do 48. Então ele vai tirar via diodo do capacitor. Você entende isso? Quando ele for polarizado com sinal, com semiciclo positivo, ele vai puxar energia de algum lugar. E onde é que é esse algum lugar? Onde é que tem? Não dá para tirar da fonte dos 48, ó. Porque o único caminho que ele teria para lá seria resistor de 220R. E 220R não propicia isso. Aí ele vai puxar da onde? Do capacitor via diodo e pum! Descarrega o capacitor. Ele entra em condução, entra em saturação ao sabor do semiciclo, descarrega o capacitor. Tá? Quando ele descarrega o capacitor, quando ele descarrega esse capacitor, essa tensão aqui cai. Entendeu? Quando essa tensão cai, esse ponto aqui desse resistor de 10R vai fazer essa tensão aqui cair também, impedindo que esse aqui conduza ao mesmo tempo que ele. Entendeu? Quando essa tensão aqui, quando ele puxar a energia do capacitor, ele vai puxar a energia de todo lugar que tiver aqui, todo esse ponto aqui. Então esse ponto vai cair e ele vai impedir que esse transistor trabalhe quando ele trabalhar. Ou seja, para que os dois não trabalhem juntos, senão queimaria o amplificador. Então entenda isso. Quando ele recebe energia amplificada do transistor que faz, até a presente hora nós detectamos três coisas, ou seja, é um seguidor de emissor, é um base comum e é um comparador. Então quando esse aqui trabalha e obriga esse aqui a trabalhar, ele trabalha e impede que esse aqui trabalhe, porque ele despolariza, ele inviabiliza que haja tensão suficiente para provocar a condução dele, porque esse aqui entrou em saturação, em condução máxima ao sabor da carga do capacitor, não esqueça disso, e do semiciclo positivo que o excitou. Você entende isso? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Tá, veio o semiciclo positivo, excitou o transistor, ele trabalhou, impediu o outro de trabalhar. Vai ter um momento que esse semiciclo positivo vai acabar. Quando esse semiciclo positivo acabar, ele não vai receber o semiciclo negativo aqui nesse ponto. Ele não vai ter condição de receber o semiciclo negativo, porque o semiciclo negativo ele vai fazer ele entrar em corte. Semiciclo negativo faz ele entrar em corte. E quando ele entrar em corte, essa tensão aqui vai aumentar. Quando essa tensão aumentar, vai polarizar o que estava despolarizado. E é nesse momento que esse transistor vai conduzir e carregar novamente o capacitor. Porque o alto-falante agora ele vai para frente. Ele vai ficar nesse processo, para frente e para trás, para frente e para trás. Carga e descarga, carga e descarga, carga e descarga, todo tempo. Esse trabalha, esse aqui puxa a energia trabalhada. Esse trabalha, eu poderia começar por ele, mas eu tive que começar por aqui, porque esse aqui é o que faz tudo, tá? Tanto faz o lugar por onde eu comecei. Importante você saber que há um momento que a coisa começa e o processo de carga e descarga, enquanto tiver som na entrada, isso não vai parar de acontecer. Carga e descarga do capacitor, tá bom? Então esse transistor não fica com tensão suficiente para entrar em condução. Não, você vê que não há resistores calculados para que ele fique trabalhando. Quem fica trabalhando o tempo todo é esse aqui. Esse aqui fica numa posição de stand-by ao sabor do corte dele. Quando ele entrar em corte, esse aqui entra em ação. Qual foi a sacada aqui do engenheiro Hélio? Foi colocar esse modo de amplificação para que seja tão rápida quanto possível e não haja tempo para que os semiciclos se desencontrem. Você está entendendo? Esses diodos que você vê aqui são diodos para evitar tensão reversa no gate. Não é interessante a tensão reversa. Veja que os dois só conduzem com tensão positiva.
A ação do semiciclo negativo, ela só vai acontecer no capacitor. Você entende isso? Perdão, do semiciclo positivo só vai acontecer no capacitor, desculpem. Porque os dois eles só conduzem, todos os dois só vão conduzir quando tiver tensão positiva em seus gates. Ou seja, não tem uma tensão negativa acionando o gate de algum deles. Não existe essa possibilidade. O semiciclo negativo vai acontecer quando esse aqui receber tensão positiva e puxar a carga do capacitor. Tá bom? Tem algumas coisas aqui que eu conversei bastante e eu interpreto que ainda vou conversar muitas vezes ainda com ele sobre esse circuito, que ele é interessante, ele é inovador, ele é de vanguarda, não vi nada paralelo. Eu não sou a pessoa mais conhecedora do mundo, sabe? Mas eu não vi nada paralelo a esse tipo de circuito, esse tipo de engenho com poucos componentes para produzir áudio límpido em classe B. Você entende o que eu estou falando? Então é uma coisa que a gente está num aprendizado continuado. Todo esse diodo que você está vendo aqui é para que quando ele descarregar, esse resistor aqui não atrapalhe, seja o mais rápido possível. Você lembra que eu disse que a queda de tensão é baixíssima? O resistor tem uma velocidade, o diodo é mais rápido ainda. Então na hora de descarregar, ele descarregar mesmo. E por onde vai descarregar? Por intermédio desse aqui. Só que ele não vai descarregar todo o semiciclo, porque o semiciclo negativo não se implementa nesse ponto. Apenas o semiciclo positivo, tá? O semiciclo positivo vai subir, vai provocar saturação, esse vai trabalhar. Quando vier o semiciclo negativo, ele não vai fazer esse aqui conduzir, porque todos são canal N. Então o semiciclo negativo vai só lançá-lo para o corte. Só que quando lançá-lo para o corte, aí essa tensão aqui vai parar de cair, vai se levantar e vai provocar polarização via resistor R13 do gate do Q3. Aí ele vai puxar a energia e lançar essa energia para o capacitor e o alto-falante vai para frente. Esse aqui vai receber semiciclo positivo, vai puxar a energia que está no capacitor, fazer do alto-falante vir para trás. Pá! E é esse processo continuado, tá? Vamos lá. Esse resistor aqui de 1K5, ele tem a função de enviar lá para a entrada o estado atual da saída. Ele tem a incumbência de fazer com que a entrada fique ciente do que é que está acontecendo na saída. Por quê? Porque essa entrada ela tem que se corrigir o mais rápido possível para que o transistor amplifique o necessário, diferente daquilo que a entrada está exigindo. Ou seja, ele não vai mudar o tempo de ação entre a entrada e a saída, porque se houver mudança nesse tempo de ação desses dois pontos, haverá a discrepância entre o semiciclo na hora de lançar para o alto-falante. Então esse resistor aqui, ele fica informando sempre para a entrada o que é que está acontecendo na saída, para que rapidamente esse acontecido seja amplificado e estabeleça todo o sistema novamente aqui no MOSFET Q4, que eu disse para você, é o faz tudo, tá? Ele faz tudo e quando ele para de fazer, ele oportuniza que esse aqui trabalhe. Só que quando ele para de fazer, o sistema de correção está tão bem arranjado e rápido, de maneira que ele começa a trabalhar e não dá tempo de haver desencontro de semiciclos na saída. Vamos lá. Qual é a função desse diodo Zener de 12 volts? Veja o seguinte. Quando eu coloquei o esquema aqui, querido, deixa eu me justificar aqui com você. Ele está aqui na página Técnicos Eletrônica. Ele está com alguns erros aqui. Por conta do multisim. A diferença de tensão, olha, daqui para cá, desse gate para cá, é menor do que você está vendo aqui. Tá certo a tensão de 24 volts aqui, porque é metade de 48, mas essa tensão aqui ela é um pouquinho menor do que 29, porque não pode haver tensão aqui suficiente para que coloque o MOSFET em condução. Então aqui é uma tensão bem baixa de 3, alguma coisa. Essa aqui não é 3,9, tá?
é 3,3, 3,2, tá? Porque não pode ter uma tensão tão alta assim. Se a tensão tivesse tão alta assim, provocaria a condução máxima do MOSFET, e não é isso que se quer. Quer se colocar ele numa condução controlada, tá? Então houve alguns erros por conta do multisim. O multisim, querido, eu estou enfrentando um problema aqui com ele, que ele não está mais me dizendo a verdade, ele está me dizendo assim o que ele calcula. Pode ser alguma inabilidade minha? Pode, mas ele não está me dizendo ainda tudo que eu gostaria que ele me dissesse. Eu vou ligar aqui, por exemplo, para você. Veja aqui, o sinal de saída está perfeito, olha, não há crossover. Deixa eu mudar essa cor. Deixa eu mudar a cor aqui do... Esse bem aqui, eu vou colocar uma cor preta, que aí ele fica branco. Ok, aí fica branco, aí fica bem claro. Olha, pode ver, você não vê corte, desencontro nos semiciclos, tá perfeito. Esse mal feito por trás dele, de cor vermelhada assim, é justamente o sinal na base do Q4. Esse sinal aqui, deixa eu desligar aqui só eu vou desligar esse aqui para não ficar fazendo a leitura, e você vai ver apenas o sinal na base já, no gate do Q4, olha, é desse jeito que fica. Todo semiciclo positivo, e está com essa deficiência por conta dos problemas que eu estou enfrentando aqui no multisim. Mas é exatamente assim o sinal que está lá, um sinal de semiciclo positivo e o semiciclo negativo quase inexpressivo lá. Deixa eu desligar. Esse sinal ele está bem aqui, ó, no gate desse transistor, porque ele não precisa da manifestação do semiciclo negativo. Ele precisa só parar de receber o semiciclo positivo, que aí quando ele entrar em corte, aí vai oportunizar que esse aqui trabalhe, puxe energia da fonte e jogue para o capacitor. Aí depois o semiciclo vai ser jogado por completo para o alto-falante, e aí vem o semiciclo negativo e o procedimento reinicia-se novamente. Esse manda, esse puxa, esse manda, esse puxa, esse manda energia, esse puxa, e esse aqui só vai mandar energia quando esse aqui entrar em corte para o sinal de áudio, tá? Quando houver a manifestação do semiciclo negativo, porque ele não precisa estar totalmente, basta a intenção do semiciclo negativo começar aqui e lança ele para a região de corte. Lançando ele para a região de corte, essa tensão aqui se eleva, o que polariza o gate do outro transistor, que ele puxa energia e joga para o outro falante. Esse diodo Zener aqui, ele faz a manutenção de 12 volts daqui para cá, porque haverá momento em que esse ponto aqui vai cair. Quando isso aqui cair demais, ele precisa ainda ter uma energia, e essa energia é mantida, esse ponto aqui do gate do Q3, ele precisa ainda estar preparado para receber o sinal, e essa preparação se dá com a intromissão desse Zener aqui, cooperando aqui no gate dele, ó. Bem aqui desenvolve uma tensão, que é a tensão de 48 mais 12 volts. Aqui eu tenho 60 volts se desenvolvendo nesse ponto aqui. Exatamente porque se esse aqui cair demais, eu sempre vou ter tensão aqui pronta a polarizar o gate do Q3. Tá? Porque o Q3 ele vai ficar totalmente em corte, mas quando ele precisar de energia ele tem que ter. E de onde ela vem? De todos esses pontos que eu estou lhe falando. Do corte desse aqui, que vai se levar a tensão, só que às vezes essa tensão aqui cai demais. E se ela cair demais, eu vou provocar uma distância grande demais. Então o Zener não permite isso acontecer, que a distância fique aumentada demais, acima de 12 volts, tá? Eu ainda vou explicar, esse vídeo, querido, ainda não é a plenitude da explicação. Eu ainda vou estudar mais ainda do que eu já entendi. Tem coisa aqui que eu já entendi, só que eu estou com dificuldade de trazer paralelos para você do canal. Eu estou com dificuldade, ainda vou falar dessa bobina aqui, ainda vou falar o que mais. Porque tem alguns capacitores aqui, tudo isso aqui que você está vendo é filtro, tá? Filtro, lembre-se que quando você coloca uma filtragem no amplificador, num circuito, o próprio capacitor, o próprio desenho, o fator de ele ser enrolado ali pode virar uma bobina, e
ele fica cego para transientes, para RF, algum chiado, algum ruído, e ele fica cego. Aí coloca esse capacitor de menor valor para pegar justamente essas porções. Tá? Os valores dos componentes de potência, ó, 5 watts, 100 R, 5 watts, por quê? Porque aqui está passando uma corrente relevante. Agora, ele não é de alto consumo por causa que ele tem um transistor que não está trabalhando, a não ser na presença do sinal de áudio, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu estou. Eu não ficar 35 minutos, já falei demais, querido. Eu vou voltar com esse circuito, tá? E inclusive o Hélio vai assistir esse vídeo. Ele vai, eu quero inclusive que ele critique mesmo, com advindo do próprio engenheiro. É interessante a gente ouvir e ler também as críticas advindo da própria pessoa que projetou. Lembre-se, eu não projetei, foi ele que projetou. Eu analisei, apesar de ter conversado com ele, sempre fica assim uma penumbra, uma dúvida. E aí você faz as perguntas, na medida do possível eu vou responder, qualquer coisa eu transfiro para ele. E ele também, na medida do possível, vai responder. Tá, querido? Eu vou deixar até aqui, mas ainda vou voltar com esse circuito aqui, que ainda tem muita coisa para falar dele. Você nem imagina como. Para você do canal, boa sorte!